Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, que estejam com saúde, aproveitando. Bom, hoje é uma continuação da aula passada. Lembram que a aula passada eu estava falando dos 3 primeiros reinos? A aula passada eu falei com vocês, mencionei os 6 reinos que existem, falei dos 3 primeiros e falei para vocês que na próxima aula, que é hoje, eu falaria os 3 últimos, ok? Então, na aula passada, eu falei do reino bactéria, falei do reino arqueobactéria e falei do reino protista. Hoje eu vou falar dos outros 3, que é o reino fungi, reino plantae e reino animalia. Bom, reino fungi, para começarmos. Fungi, esse nome fungi, lembra alguma coisa na cabecinha de vocês? Se vocês disseram fungos, acertaram. Fungi, o reino fungi, quem que integra? Quem são os componentes do reino fungi? Quem são os seres vivos que estão dentro do reino fungi? Fungos. Então, reino fungi, quem está dentro do reino fungi? Fungos, ok? Parece meio óbvio, mas eu preciso falar. Quem está dentro do reino fungi são fungos, ok? Bom, os fungos, eles podem ser unicelulares. Vocês lembram o que significa unicelulares? Unicelulares quer dizer formado o corpo inteiro por uma única célula. Então, os fungos podem ser unicelulares. Então, o corpo todo de alguns fungos são formados por uma única célula, como por exemplo, as leveduras. Leveduras, para quem não sabe, é o fermento que faz o pão crescer, o bolo crescer, tá? Então, os fungos, alguns podem ser unicelulares, ou seja, corpo inteiro formado por uma única célula, mas também existem fungos que são pluricelulares. Então, existem as duas coisas. Fungos unicelulares, corpo formado por uma única célula, e fungos pluricelulares, que o corpo é formado por mais de uma célula. Exemplo de fungos unicelulares, leveduras, que eu acabei de falar. Então, as leveduras têm o corpo todo formado por uma única célula. E existem também fungos que são pluricelulares, como, por exemplo, cogumelos. Cogumelo é um tipo de fungo que é pluricelular, ou seja, tem mais de uma célula no seu corpo. E bolores. Alguma vez você já viu alguma coisa embolorada? Aquele bolor são fungos, tá? Esses bolores, que são fungos, são pluricelulares, ou seja, corpo formado por mais de uma célula, assim como no caso do cogumelo. Então existem as duas coisas, fungos formados por uma única célula, unicelulares, e fungos formados por mais de uma célula, pluricelulares. Além disso, vocês já sabem então que existe fungo unicelular e pluricelular. E que dentro do reino fungi são os fungos que estão, né? Bom, todos os integrantes do reino fungi, ou seja, todos os fungos, eles são eucariontes. Ou seja, todos os fungos têm carioteca delimitando seu núcleo. Então, não existe fungo procarionte, igual no caso da bactéria, que fica solto material genético. Não existe. Todos os fungos que estão dentro do reino fungi, eles todos são eucariontes. Ou seja, todos os fungos têm carioteca delimitando ali o núcleo. Então, o material genético fica ali guardadinho, tá? E além de todos serem eucariontes, ou seja, tem carioteca envolvendo o núcleo, todos também são heterotróficos. O que quer dizer isso? Todos não são capazes de fabricar seu próprio alimento, como as plantas, por exemplo. Então, todos são eucariontes e todos são heterotróficos, não fabricam seu próprio alimento. Se eles não fabricam, o que eles fazem então? Existem fungos que decompõem a matéria orgânica, ou seja, devolvem a matéria orgânica para a natureza, que é uma grande função importante dos fungos.
E existem fungos que são parasitas, então podem provocar doenças em vocês ou parasitar de alguma forma. Então ele fica dentro do corpo de um ser vivo lá, parasitando, vivendo às custas desse outro ser vivo. Esse foi o reino fungi, beleza? Agora vamos para o reino plantae. Reino plantae. Plantae lembra o que vocês, quando eu falo o nome plantae? Se você falou planta, com certeza acertou. Então, dentro do reino plantae estão as plantas, ok? As plantas estão dentro desse reino plantae. O que elas são? Elas são vegetais que podem ser terrestres ou aquáticos. Então, essas plantas, elas podem viver ou na terra, ou existem plantas que vivem dentro da água, beleza? Todas as plantas são pluricelulares, ou seja, todas as plantas têm mais de uma célula formando o seu corpo. Então, não existe planta formada por uma única célula. Todas as plantas são formadas por mais de uma célula. Por isso dizemos que as plantas são pluricelulares, todas elas, tá? Todas elas têm mais de uma célula formando o corpo. Todas as plantas também são eucariontes. O que quer dizer isso? Que todas as plantas têm carioteca delimitando o seu núcleo. Então não existe planta procarionte. Igual no caso da bactéria, que o material genético fica solto, não existe isso em planta, ok? Todas as plantas, além de serem pluricelulares, corpo formado por mais de uma célula, também todas as plantas são eucariontes. Todas as plantas têm carioteca, delimitando o núcleo e material genético ali guardadinho. Além disso, todas as plantas são autotróficas. O que quer dizer o nome autotróficas? Quer dizer que fabricam seu próprio alimento. Auto, lembra que fabricam, tá? O seu próprio alimento. Então, todas são autotróficas. O que quer dizer isso? Que fabricam o seu próprio alimento, tá? Então, se fabricam, não precisam buscar de outras formas, ok? Vou falar de uma exceção, tá? Existe uma exceção nesse caso. Mas guarde isso na cabecinha de vocês. Todas as plantas são pluricelulares, mais de uma célula formando o corpo. Todas as plantas são eucariontes, ou seja, tem carioteca delimitando o seu núcleo. E também autotróficas, ou seja, são capazes de fabricar o seu próprio alimento. Com uma exceção que eu vou falar, tá bom? E existem plantas terrestres, que estão na terra, e plantas aquáticas dentro da água. Lembra que eu falei que eu ia falar uma exceção? Sim. Essa exceção que eu vou falar são a respeito de plantas parasitas. Existem plantas que, em vez de fazer fotossíntese, em vez de fabricar o seu próprio alimento, ela parasita outras plantas. Então, ela parasita outra planta e rouba dessa outra planta, ou ela pode roubar o resultado da fotossíntese dessas outras plantas, ou ela pode roubar ali água e sais minerais de outras plantas. Então existem essas exceções, são poucas, tá? Pouquíssimas, a grande maioria não faz isso, mas existem raras exceções aí de algumas plantas que são parasitas. Essas que são parasitas não fabricam seu próprio alimento. Por quê? Se elas roubam isso de outra planta, não precisa fabricar o seu próprio alimento. Então, reprisando aí plantas. Plantas existem, são como o reino plantae, né? Quem está dentro? Plantas. Essas plantas podem viver na terra ou na água, então podem ser terrestres ou aquáticos. Todas as plantas, seja terrestre ou aquática, todas as plantas são pluricelulares, mais de uma célula formando o seu corpo. Todas as plantas que estão dentro aí do reino plantae são eucariontes, ou seja, tem carioteca, delimitando o seu núcleo, ou seja, o material genético fica guardadinho dentro de um núcleo delimitado pela carioteca. E autotróficas, ou seja,
fabricam seu próprio alimento, então não precisam buscar de outras formas. Com essas raras exceções, né? Quando eu falo autotróficas, que fabricam seu próprio alimento, lembrem-se que tem essas raras exceções que não fazem, que são as parasitas, tá? Então tem raras exceções que não fabricam seu próprio alimento. De forma geral, a quase totalidade fabrica seu próprio alimento. Existem umas raras exceçõezinhas, que são as plantas parasitas, que não fazem fotossíntese, porque parasitam outras plantas, roubam das outras plantas. Em vez de fabricar seu próprio alimento, roubam isso de outras plantas, tá? Além dessas raras exceções, todas as outras fabricam seu próprio alimento, ou seja, são autotróficas. Bom, então esse foi o reino Plantae. Vamos falar agora do reino Animalia, que é o último que faltava. No reino Animalia, quando eu falo Animalia, vocês lembram de alguma coisa? Com certeza vocês falaram animais, né? Então, dentro do reino Animalia estão todos os animais que existem. São uma infinidade que vocês não podem nem imaginar, tá? Não é apenas gatinho, cachorrinho, é todos os animais que existem. Então é uma infinidade, é um número tão imenso que eu não consigo nem descrever para vocês. Dentro do reino Animalia estão todos os animais que existem, tá? Diferente de plantas que não são animais, diferente de fungos que não são animais, diferentes de algas e protozoários que não são animais, de bactérias, de arqueobactérias, tá? Que não são animais. Nesse reino Animalia estão apenas os animais. Mas quando eu falo apenas os animais, são todos os animais que existem, tá? Bom, todos esses animais que estão dentro do reino Animalia são pluricelulares. Então não existe animal formado por uma única célula. Todos os animais são pluricelulares, corpo formado por mais de uma célula, tá? Todos os animais também são eucariontes, ou seja, tem carioteca delimitando o seu núcleo. E todos os animais também são heterotróficos, ou seja, não fabricam seu próprio alimento. Então, tem que buscar de alguma forma isso, tá? E esse reino Animalia é um grupo completamente, extremamente diversificado. Tem animal de todo tipo. Tem inseto lá, tem cachorro, tem ser humano, que o ser humano está dentro do reino Animalia. Tem sapo, tem cobra. Então tem todo tipo de animal lá dentro. Ok? Tem as esponjas, que é um animal extremamente simples. Então, tem peixes. Todos os animais que existem estão aí dentro. Lembrando que todos são pluricelulares, corpo formado por mais de uma célula. Todos são eucariontes, que têm carioteca. E todos são heterotróficos, não fabricam seu próprio alimento, compondo um grupo extremamente diversificado. Na página 45 e 46, tem questões para vocês fazerem. Então, anotem aí, fazer questões da página 45 e 46. Anotaram? 45 e 46 são as questões para vocês fazerem. Beleza? Então, não esqueçam a tarefinha, tá? Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que todos tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.